Hoje eu venho trazer para vocês mitos e verdades sobre casamento. Sim, hoje é dia 4 de junho de 2025 e eu completo 2 anos de casada e quis trazer um vídeo bem especial para vocês e totalmente diferente daquilo que eu converso por aqui. Como vocês sabem, eu me chamo Leila Santana e aqui no meu canal eu falo sobre autocuidado. Então eu falo sobre cuidados com a mente, com o corpo e com o espírito. E o que é que o casamento tem a ver com o nosso autocuidado? Manter bons relacionamentos faz com que a gente tenha uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz. E aí a gente consegue cuidar de todas as áreas da nossa vida quando nós estamos em um relacionamento saudável. Por isso eu quis separar aqui para vocês alguns mitos e algumas verdades sobre casamento. Eu queria gravar esse vídeo com meu esposo, mas ele não quis aparecer hoje. Então eu vou gravar só. E eu tenho certeza que vai ajudar você aí que é uma noivinha, que já é casada ou que não é casada, mas pretende se casar no futuro, para que você reflita bastante o como isso impacta, bons relacionamentos impactam no nosso cuidado pessoal também. Então, eu quero que você fique nesse vídeo comigo até o final. Quero que você já se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, porque aqui eu posto vídeo semanalmente. Então, já faz isso para que você não perca nenhum conteúdo novo por aqui. Então, para começar esse vídeo, eu já sou casada há 2 anos, né? Completo hoje, e esse é um vídeo especial do casamento, tá? E eu queria compartilhar algumas experiências, algumas vivências que eu tenho enquanto casada e que eu ouvi antes de casar, mas que eu vi que algumas coisas eram verdades e outras eram mentira. Então, para te ajudar aí, que está nesse processo de casamento, ou enfim, pensa em casar ou já está casada, eu vim trazer aqui algumas experiências, porque eu amo compartilhar aquilo que eu já vivi e aquilo que eu vivo, porque para mim faz mais sentido falar de algo que eu vivo e do que eu sei, do que simplesmente falar de algo que outras pessoas viveram. Eu participei de uma escola para casais, que me ajudou e ajudou muito meu esposo na época, porque a gente entrou no casamento com essa visão, né, de casamento, porque a gente pensa que casar é só ir lá, assinar um termo, um contrato, uma folha, um papel, colocar uma aliança no dedo e tchau, e tirar foto e postar nas redes sociais. Mas na verdade, casar é um compromisso, é uma aliança que vai durar para sempre. Então, a gente precisa ter bons relacionamentos. A gente precisa saber com quem a gente tá entrando nessa, quem é a pessoa que a gente tá se relacionando. E como isso fala muito sobre nós, sobre como a gente se vê, como a gente vê o outro, como a gente se cuida, como a gente cuida do outro. Por isso eu queria falar sobre esse tema aqui, mesmo não falando sobre as coisas que geralmente eu converso no meu canal, que é sobre vida saudável, emagrecimento e tudo, mas eu queria trazer esse especial de casamento porque eu sei que isso também influencia muito a nossa vida. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é: quando eu casar, eu serei feliz. Bom, isso com certeza é um mito. Por quê? Porque se você não é feliz sozinha ou sozinho, você não vai ser feliz com outra pessoa. Então, você primeiro precisa ser feliz com você mesma. Então, se você tem alguma coisa que precisa melhorar em você, aproveite enquanto você é solteira, enquanto você ainda está noiva. Por quê? Porque você consegue observar aquilo que você precisa melhorar em você mesmo, ser feliz com você mesmo, se amar, se cuidar. Por isso que eu queria trazer esse vídeo, porque também tem a ver com o autocuidado. Porque primeiro você se ama, você se cuida, você olha pra você com um olhar de cuidado mesmo e é feliz com aquilo que você vive, com aquilo que você é, com quem você é, pra depois você ser feliz com outra pessoa. Agora, quando você achar que vai entrar no casamento e vai dizer, assim que eu chegar no meu casamento, que eu entrar no meu casamento, na minha festa e começar a minha vida de casada, eu vou ser uma pessoa feliz, você vai se frustrar. Porque primeiro você tem que estar feliz sozinha, para depois você ser feliz com outra pessoa. Agora, se você coloca toda a sua expectativa no outro e não é feliz consigo mesma, você vai só quebrar sua cara. Então, um conselho que eu te dou, já que eu tô casada há 2 anos, e você talvez não é casada e ainda tá nesse processo, seja feliz com você mesma. Quando você for feliz com você, quando você se amar, quando você se olhar pro espelho e dizer, poxa, eu me amo, eu gosto daquilo que eu me tornei, e eu sei que a pessoa que vai estar comigo vai me amar do jeito que eu sou, sabe? Se você não cuida de você, se você não se olha com esses olhos de amor, de autocuidado, a outra pessoa também não vai te olhar dessa forma. Então, primeiro, tem que partir de você. A sua felicidade não depende de ninguém.
Então, não acho que você vai casar e vai ser feliz com a outra pessoa, porque você vai quebrar a cara. Segundo ponto, que esse com certeza pra mim foi verdade, mas depende muito também de você, porque principalmente dependeu de mim. Quando você casar, você vai engordar. O meu esposo pode comer o que ele quiser comer, ele não engorda. Ele engorda, tipo, sei lá, 1 quilo, mas não vai fazer diferença. Mas se eu comer qualquer coisa que não seja saudável, eu vou engordar. Então, o que é que aconteceu? Isso pra mim é verdade, pra mim. Mas pode ser uma mentira pra um mito, né? Pra outra pessoa, pra outro casal. Mas pra mim foi uma verdade. Porque no início, eu realmente relaxei muito, né? Então, assim, infelizmente, quando eu casei, eu simplesmente relaxei comigo mesma. Não queria fazer academia, não queria me cuidar, não queria ter momentos pra realmente fazer um exercício, algo do tipo. Então foi aí que surgiu todo esse processo de emagrecimento, que quem já assiste todos os meus vídeos já sabem da história inteira. Então, se você não é inscrito aqui, você tem que voltar aos vídeos do início pra entender essa jornada. Mas é muito disso, né? Depende muito de você. E fora que antes de casar, você fica muito ansioso. É tanto que eu lembro quando eu fui pra prova do meu vestido de noiva, a costureira disse assim: olha, você não pode engordar, porque você só vai ter mais uma prova, que é a última. E aí eu engordei. E aí, quando eu cheguei lá, não tava fechando o vestido, porque eu fiquei muito ansiosa. Então tem esse processo, né? De você ficar ansioso, de você comer mais, de você, enfim, se preocupar e você querer descontar na comida. E aí foi quando justamente eu realmente engordei bastante. Eu ganhei muito peso. Então, nesse processo aí, foram quase 10 quilos a mais que eu ganhei quando eu casei. Então, pra mim isso foi verdade, mas depende de cada pessoa. Pode ser que pra você não mudou nada, mas pra mim, infelizmente, mudou. Então, eu digo que esse é uma verdade, infelizmente. O terceiro ponto que muitos falam é: casar não é bom, principalmente se você é muito nova. A gente já ouviu muitas pessoas falarem que casar não é bom, e principalmente se você é nova, porque você tem que aproveitar a vida, você tem que sair, você tem que curtir a vida, né? É o que muitas pessoas falam. Só que quando eu casei, eu vi que é mentira isso, porque é muito melhor você curtir a vida ao lado de outra pessoa, porque andar só é algo assim que não é ruim, mas quando a gente tá acompanhado é bem melhor. Então não posso dizer que se você é solteiro hoje, você vive uma vida ruim ou algo do tipo, não, porque a fase de solteiro também é uma fase muito importante. É uma fase de a gente se conhecer, se aproximar de Deus e também a gente ter um relacionamento com nós mesmos, para que a gente tenha um relacionamento com o outro. Mas a gente estar casado é algo muito bom, sim. Então, se você aí é noivo, enfim, namora há 10 anos, é noivo há 15 anos e tá só adiando o casamento porque você não quer ter esse compromisso, eu vou te dizer que você vai se arrepender por não ter casado antes. Porque é muito melhor quando a gente consegue construir uma vida a dois. Você consegue viajar junto de outra pessoa, você consegue construir uma vida, né, uma família, enfim, eu não tenho filhos ainda, mas tipo, você ter filhos, você viajar ao mundo, você construir, enfim, o seu legado, a sua empresa, os seus projetos com outra pessoa. Sozinho é bom sim também, mas casado é muito melhor. Então esse negócio de que casar é ruim, se você for novo é pior ainda, eu acho que é muito mentira. Casamento é ótimo. Você constrói sua vida junto com o seu esposo, com a sua esposa. Você constrói sonhos, planejamentos. Você vive experiências que você não consegue explicar em palavras, sobrenaturais mesmo, sabe? Deus, ele vai começando a fazer coisas na vida de um casal que só casando pra saber. E você tem que desmistificar esse pensamento de que casar é ruim. O outro ponto é: o primeiro ano é o mais difícil. Eu posso dizer com convicção que é verdade. O primeiro ano é o ano, assim, é o mais difícil. Eu só tô há 2 anos casada, mas o primeiro ano e os primeiros 6 meses, meu Deus, foram muito difíceis, porque a gente tem que se adaptar à nossa nova casa, à nossa nova rotina, a nossos novos afazeres, às nossas manias, a coisas que a gente vivia na casa dos nossos pais que a gente teve que modificar para colocar na rotina da casa nova. Então, por exemplo, a gente conhece o nosso namorado, a nossa namorada, ou o nosso noivo e a nossa noiva
de longe, a gente vê por algumas horas, depois volta pra casa dos nossos pais e pronto, a gente conhece ali o básico. Mas quando você casa, você conhece de fato a pessoa, não em relação a caráter, mas em relação a manias mesmo, porque o caráter você já tem que conhecer quando você namora, né? Não tem como você conhecer o caráter quando você casar, você tem que saber o caráter da pessoa que você está casando bem antes, senão você vai quebrar a cara. Então assim, é mais as manias mesmo, sabe? Assim, eu tenho muitas manias, o Fábio tem muitas manias. Hoje a gente tem manias juntos. Hoje a gente tem nossos... Enfim, a gente se ajusta. Mas assim, no início foi muito difícil não ter mais ali a comidinha pronta e as roupas lavadas e a casa arrumada, porque dependia exclusivamente de nós. Então, óbvio que a gente teve muita ajuda dos nossos pais no início, né? Mas assim, hoje em dia é a gente por a gente mesmo. E o primeiro ano a gente vai se adaptando. É diferente, mas ao mesmo tempo é muito bom. Mas não vou dizer pra vocês que o primeiro ano é um mar de rosas, porque é o mais difícil. E agora a gente está no segundo ano e, nossa, foi totalmente diferente, né? A gente amadureceu, a gente cresceu juntos, a gente entendeu o que é uma família, o que é um lar saudável, né? E principalmente cristão, porque nós somos cristãos. Entender a importância de um ajudar o outro, né? Então é muito disso, a gente precisa saber, de fato, que o primeiro ano é difícil, que às vezes as coisas vão se apertar um pouquinho, mas a gente precisa se ajustar, se alinhar e andar ali no seu propósito. Então, isso com certeza é uma verdade. E o último ponto desse vídeo, pra não ficar tão longo, que eu acho que já ficou, não é porque o casamento de algum familiar seu não deu certo que o seu não vai dar. A gente tem muito disso de tipo, os meus avós deram errado, os meus tios deram errado, os meus primos, os meus pais, enfim, os meus irmãos, as pessoas ao meu redor, os casamentos que eu vi, que eu vivenciei, né, no sentido de ver os pais, os avós, os tios, os primos, os irmãos, enfim, não deram certo. Então, meu também não vai dar. Gente, antes da gente casar, a gente teve, eu nunca esqueço desse dia, que a gente teve um momento de um discipulado mesmo, sabe? E a gente foi ensinado que nós não poderíamos trazer para o nosso casamento uma maldição hereditária. Se você não acredita nisso, eu não posso fazer muita coisa, mas eu acredito. Se acontecer uma coisa na tua família que não deu certo, não deu certo para eles. Não significa que não vai dar certo para você. Então, eu e o meu esposo, a gente tem muitos casos na família de casamentos que não deram certo, que teve separação, divórcio, enfim, que muitas brigas, muitas coisas erradas, traição, enfim. Mas não significa que a gente vai ter que viver a mesma coisa que os nossos familiares viveram. Então eu lembro desse discipulado, foi bem assim, pertinho do nosso casamento, e a gente orou repreendendo mesmo, sabe? Essa maldição hereditária de que casamento não dá certo, de que só porque aconteceu uma coisa na nossa família, nós também não vai dar certo. A gente já foi realmente tirando isso totalmente da nossa vida, porque a gente não acreditava nisso. Pelo contrário, a gente sempre dizia assim, que o nosso casamento ele vinha a ser uma influência para nossa família, um reflexo de um casamento saudável, de um casamento cristão, de um casamento de dois jovens empreendedores, né? Que nós temos a nossa empresa, nós somos jovens, nós casamos cedo também, querendo ou não, mas assim, a gente com muitos sonhos e a gente mostrando realmente que somos diferentes, sabe? Que a gente vive o verdadeiro evangelho, que a gente busca honrar o Senhor com o nosso casamento e, enfim, com fidelidade, com respeito, com amor, com amizade, com tudo, sabe? E não vai ser o que aconteceu com os outros que vai acontecer conosco. Então foi algo que a gente quebrou de imediato antes de a gente casar. Por isso que eu digo que é muito importante não apenas você saber se você é feliz ou não sozinho, ou se o seu par, né, o seu cônjuge, enfim, ele também é feliz sozinho, mas o caráter da pessoa, com quem vocês andam, quem são as pessoas que ajudam vocês. A questão também de realmente entender que não é porque algo ruim aconteceu na sua família que na sua vai acontecer também. Que seus filhos vão dar errado porque os filhos de não sei quem na minha família deram. Não é assim. Então, assim, não carregue nas suas costas uma coisa que não foi você quem fez. Então, isso foi uma coisa que a gente quebrou logo no início e que eu dou graças a Deus que a gente fez isso. A gente realmente repreendeu porque a gente não concorda com isso. E isso é realmente... uma mentira, tá? Uma mentira, infelizmente, que as pessoas dizem, porque o meu casamento não deu certo, o seu também não vai dar. Então, assim, eu queria trazer esses pontos pra vocês. Eu sei que é um vídeo totalmente diferente do que eu gravo por aqui, mas eu espero de alguma forma que ajude você também, porque eu amo trazer coisas que vão
ajudar outras pessoas. Pare e veja, será que meu relacionamento tá sendo saudável pra mim? Ou será que esse meu relacionamento tá só trazendo problemas pra minha vida, trazendo, enfim, coisas que não agregam, sabe? Porque se você tá passando por um relacionamento abusivo, um relacionamento que tá deixando você triste, que tá deixando você pra baixo, que você não consegue se amar, não consegue se cuidar, porque a outra pessoa, enfim, prejudica a sua vida, sai disso. Mas se você tá num relacionamento saudável, um relacionamento que vale a pena continuar, que você realmente ouça tudo que eu te falei e coloque em prática. Porque aqui eu gosto de realmente ajudar outras meninas a realmente colocar em prática coisas que vão ajudar muito na vida. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Eu nunca falei sobre isso, eu tô até trazendo alguns outros temas, né? Falei sobre finanças, agora tô falando sobre casamento. Mas eu acredito que tudo interliga na nossa vida, no nosso autocuidado pessoal. Porque a gente precisa ter boas relações, ter uma boa vida em todas as áreas que realmente refletem algo saudável, para que de fato a gente consiga se cuidar, se amar, enfim, e amar os outros, cuidar dos outros, sabe? Se a gente não fizer isso conosco, nós não vamos conseguir fazer isso com ninguém. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem com as amigas, se inscrevam nesse canal e ativem o sininho de notificação. Te vejo no próximo vídeo.